Já aproveitar que a gente está gravando sobre tretas mesmo, acabei de gravar o vídeo do Rafinha, agora a gente vai falar do caso Flow Podcast, uma treta que está esquentando demais nas redes sociais entre o Monark e o Igor. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O Monark veio, divulgou o contrato, divulgou o registro da marca do Flow e tá todo mundo comentando sobre isso. Esse final de semana provavelmente vai ser bem quente em relação a essa treta do Flow Podcast. Parece que o Sacani também já veio a público responder ao Igor. Depois a gente vai gravar um vídeo sobre isso também. Mas por enquanto a gente vai ver aqui um resumo dessa treta feito pelo Planeta Novo. Adoro demais o Planeta Novo também, o Fabio, etc. Um abraço para eles. Vídeo original aqui na descrição e coloca aqui nos comentários o que é que você acha dessa treta e se você é Team Igor ou Team Monark. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer esse canal aqui e cada vez produzir mais vídeos também. Igor 3K e Monark, que por anos comandaram o Flow Podcast, seguem em desavença na internet. Nesta quinta, Igor publicou um vídeo de 20 minutos, intitulado O Nosso Lado da História. Nele, ele rebate pontos que foram trazidos por Monark e traz novos argumentos sobre a situação. Logo em seguida, a publicação do vídeo, Monark respondeu através do Twitter, inclusive expondo o contrato feito entre eles. Então esse será o assunto do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Monark ajudou ele, que o Monark inclusive foi quem financiou fazer um contrato, né? Tipo, no lado dele, basicamente contando isso, que ele ajudou os caras do Flow, que o Igor antes dele tava numa situação bem pior, que ele tava precisando de ajuda, que aí o Monark ajudou ele, que o Monark inclusive foi quem financiou todo o início, foi quem deu a ideia, foi quem criou o Flow. Ele falou basicamente isso, né? Eu quem criei o Flow. Né? Então, ele fez esse primeiro vídeo e aí ele trouxe esse ponto de não estar sendo pago em dia e também de estar sendo ignorado, né? E ao mesmo tempo ele até fala, o cara fala que não tem dinheiro para me pagar, mas tá comprando um carro de 300 mil lá na vista, tá ligado? Então, tipo assim, o vídeo que ele fez realmente parecia ter pontos que teriam que ser explicados em algum momento. Então era meio óbvio que em algum momento o Flow, o Igor, né, tivesse que se posicionar ali e explicar e dar o lado deles. Então até eu achei que foi legal o nome que eles escolheram, né? O nosso lado, né? Nem colocaram, tipo assim, a verdade sobre, sabe? Entendeu? Isso é verdade. Porque, querendo ou não, a gente tinha ouvido só o lado do Monark. Por exemplo, quando saiu a gente tava conversando aqui pessoalmente, saiu a notícia de que o Rafinha, a treta dele pessoal lá, era ele com o pai dele e o sogro, porque ele tinha tirado o pai e tinha colocado o sogro pra, né, tocar. Aí o Luca pegou e falou assim, pô, como é que o cara tira o pai e bota o sogro, né? Aí eu falei assim, cara, vai que esse pai é igual o da Larissa Manoela, tá ligado? Verdade, né? Tem pais muito ruins aí por aí, né? Aí no final era isso, certo? Então, tipo, a gente tinha que ouvir a história por completo. E a gente ainda não ouviu, tá ligado? Também tem isso. Agora o pai pode vir e falar, opa, não é bem assim. Tem o meu lado da história. Agora tem o meu lado da história, porque na verdade tinha gente me pedindo pra fazer isso pra ocultar patrimônio. Imagina se rola uma coisa dessa. Seria absurdo. Tá ligado? Então, tipo assim, é bom a gente conhecer a história por completa. Agora, a gente tem o lado do Igor. Hoje eu tô aqui com o Lucas Seco e quero saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo. E eu acho que pra 24 horas, 10 mil likes aqui só pra nós ver se dá ou não. 10 mil likes em 24 horas? Pô, acho que dá. O pessoal vai Acho chegar, que vai deixar o clique aí já. E inclusive vai lá votar na gente no iBest. São 3 categorias diferentes que você só vai dar um cliquezinho. É esse trabalho, você faz isso todos os dias e vai estar ajudando a gente. Lembrando, em Santa Catarina, que é uma das categorias, estamos em primeiro com mais votado. Só manter. Vamos lá, rapaziada. Continue. Já no de curiosidade, a gente tá em terceiro. Temos que passar 2. Aí, inclusive você sabia. Vamos passar aí. Salve. Salve. Tão logo. Bom, ele começa dizendo que não é um vídeo resposta, que é um vídeo que foi feito, na verdade, para a comunidade deles, né? Para quem quer entender melhor o que tá acontecendo. Ou seja, não é necessariamente, mas é porque é difícil esse papo, né? Ele tá querendo dizer que, tipo assim, que não é uma exposição pública, que, querendo farmar em cima. Por exemplo, tem caras que criaram canais baseados nisso, né? O Nando Moura. Verdade. Ele é um cara que fala sobre, aí o cara responde, e aí ele responde. E daí fica E aí fica debatendo cada um no seu canal. Eu acho que ele quis dizer isso. Eu não vou entrar nessa, né? Mas eu tenho que me posicionar para quem consome meu produto. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui
de novo, tá bom? Ele fala da forma que eles se conheceram, de como surgiu a ideia do podcast, inclusive, né, que foi algo que o Monark falou. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim. E depois disso ele fala como o Monark não tava na melhor das situações, né? Ele inclusive conta ali que a porta da casa do Monark tava cheia de buraco de soco, que ele ficava dando murro na porta, daí um negócio que eu não sabia, tipo, loucura, tá? E ele fala também sobre o Igor ter um contrato bem maior do que o do Monark com o Facebook. Então, tipo assim, o Monark fala que tá numa situação financeira melhor, né? Ele dá a entender que, inclusive, o Igor tava com problema nessa parte aí da vida. Na verdade, o Igor tinha um contrato com o Facebook, que era o dobro do Monark, pelo que o Igor fala, né? E, inclusive, quem conseguiu o contrato pro Monark foi o Igor, tá ligado? Então é um ponto bem relevante mesmo, porque foi um ponto que o Monark trouxe. E as indicações que eu tinha, do que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Ele fala sobre a relevância que o Monark disse que tinha naquela época. O Igor disse que ele deve estar confundindo os períodos, porque o Monark era grande em 2013, mas só voltou a ficar grande com o Flow. E, cara, quando a gente fez o primeiro vídeo, eu falei aqui, o Monark realmente ajudou a hypar demais o negócio. Com as polêmicas que ele trazia, nossa, ele ajudou muito. Isso aí é incontestável. E essa parada do Monark ter chego em outras pessoas depois do Flow, também é muito verdade. Eu fui com o Michael lá no 13º Flow, lá em Curitiba, né? E aí, na época, ele falou, vamos lá, pá, daí a gente foi com o meu carro, né? Aí, na época, ele falou, não, vamos lá que vai ter o Monark, do Minecraft. E eu não tinha pego a pilha do Minecraft. Tipo, eu nunca fui jogar Minecraft. Eu conheço os nomes, assim, bem por cima. Conheço o Rezende, esses caras, tá ligado? Eu conheço por cima, assim, mas nunca fui de ver também conteúdo sobre. Então, eu também nem sei qual que é a lore do Rezende, o que ele faz direito. Não sei, tá? Porque nunca foi meu conteúdo. E foi o conteúdo do Maicon. O Maicon, tipo, amava ele. Ele fala de um outro cara, Feromonas. Esses caras, tipo, ele amava. Então, tipo assim, ele falou... Realmente, na época do boom desse povo do Minecraft, o Monark era gigantesco. Até o próprio Igor fala no vídeo resposta dele que ele só perdia pra galinha pintadinha em questão de visualização aqui dentro do YouTube, né? Então era abismal em questão de visualização. Entretanto, era para um público muito nichado, né? Era para um público infantil. Então, o povo que tinha uma certa lembrança, uma certa nostalgia do Monark, era o pessoal que acompanhou ele do Minecraft, mas que cresceu, né? Que viraram adultos depois. Com o Flow, ele teve uma expansão, uma mídia muito, muito maior para um público muito, muito mais adulto, né? Vamos colocar assim. Aí sim ele teve espaço para colocar as ideias dele, ele teve um público adulto para conversar, teve um público adulto para colocar as questões políticas, as questões de liberdade de expressão, que ele sempre bate muito, né? Mas ele era gigantesco num público muito nichado, né? Que era o público infanto-juvenil voltado para game. Vamos lá que, tipo, pô, é o canal do Monark. Então, ele já conhecia, eu não conhecia. Então, prova um pouco dos dois.
Tipo, você vê que ninguém tá errado. O Monark já tinha sim tido um público, tanto que o Mike tava indo lá basicamente por causa disso, né? E ao mesmo tempo, eu e a galera que tava indo junto não conhecia. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Depois ele fala sobre o suposto esquema que eles teriam criado para tirar o Monark, né? Que muita gente teorizou sobre isso. E da primeira crise que passaram quando perderam o patrocínio. Inclusive, isso aqui foi do iFood, né? Quando o Monark postou lá que, perguntando se ter um pensamento racista era racismo, né? E aí a grande questão disso, ele tava criando uma questão que não leva a nada. Vamos parar pra pensar nisso de uma forma filosófica. Como que eu vou poder checar a sua mente? O seu pensamento? Não posso, né? Não, é difícil, né? Então, você pode cometer crimes horríveis na sua mente. Você pode o tempo todo estar pensando coisas que se você falasse seriam crimes. Então, ter um pensamento de qualquer... A minha opinião é que toda vez que o Monark foi cancelado é porque ele não soube se comunicar direito. Porque a parte do nazismo, por exemplo, que ele foi cancelado por causa disso, não tem nada a ver com ele em si. Ele estava falando da questão de ter a liberdade plena e absoluta, que é uma coisa a ser debatida. Eu não concordo na liberdade de expressão plena e absoluta, mas o que ele estava querendo colocar em pauta naquele momento era isso, não a questão de realmente existir um partido nazi, né? Era a questão de ter a liberdade de expressão plena e absoluta, que era um debate que estava sendo colocado. Tanto que quem estava lá na mesa com ele, se eu não me engano, era o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, se eu não me engano. O Kim eu tenho certeza, a Tabata que eu não tenho certeza. Eles já refutaram na hora. Eles já falaram, não, você tem que pensar que o seu direito de liberdade, ele acaba quando você fere o direito de liberdade de alguém. Então, um partido onde prega prender um certo tipo de pessoa, matar um certo tipo de pessoa, mitigar um certo tipo de pessoa, não pode existir, porque senão ele vai passar por cima de direitos de outras pessoas. Então, é isso que ele estava colocando na mesa naquele momento, não defendendo em si a criação de um partido como esse. Mas ele também não se ajuda muito, né? Porque ele foi no Vilela depois e falou coisa muito pior, né? Falou... Nem vou colocar aqui, vocês podem ir atrás aí, mas ele falou coisa muito pior depois. Mas eu acho que todas as partes que ele fala é a questão de interpretação e de comunicação dele mesmo. Ele se comunica mal as ideias dele. Esse primeiro cancelamento, por exemplo, ele estava colocando em pauta a parte do se eu pensar, eu também estou sendo, quer dizer que quem não é alguém 100% puro, que não tem esses tipos de pensamento, hora alguma. Então era isso que ele estava colocando para comunicação, para debate. E não colocar que ele estava tendo aqueles tipos de pensamento em si, né? Era só um debate sobre a questão filosófica. Tudo bem que o Fabio tem a opinião dele sobre isso, mas é isso que é o importante, a parte do debate, do questionamento. E ele estava querendo trazer um questionamento. Não era falando que ele tinha esses tipos de pensamento, apesar que provavelmente ele tem também. Mas ele estava colocando ela nesse sentido. Quer dizer, que se eu pensar em matar alguém, eu estou cometendo um crime, por exemplo. Quer dizer que se eu tiver pensamentos racistas, eu estou sendo racista. Quer dizer que se eu tiver pensamento em alguma coisa, eu sou aquela coisa. Então é isso que ele estava colocando. A gente é o que a gente pensa ou a gente é o que a gente filtra dos nossos pensamentos, e a gente tem certos pensamentos, mas a gente decide coibir eles por causa de uma certa ética ou por causa de um certo contrato social, vamos colocar assim. Então eu acho que era isso que ele estava querendo jogar para debate, se a gente é 100% puro ou se a gente é moldado pelas nossas éticas, pelas nossas crenças e pelo nosso convívio social. Então, eu acho que era mais sobre isso o debate dele do que sobre ele ter esse tipo de pensamento. Mas ele se comunica de uma forma muito burra. Ele se comunica de uma forma muito ruim, né? Qualquer coisa que seria criminosa, se você falasse, é crime? Não. Não, que ninguém vai saber o que você tá pensando. Mas se você pergunta isso em voz alta, não fica estranho? Fica bem estranho. Fica ruim, né?
E na época, eles tinham... Foi o iFood que saiu, né? Na época, eles tinham esse patrocínio gigantesco do iFood, que saiu, né? E realmente, tipo, fez mal. Eles chegaram a conversar naquela época. O Monark chegou a propor de sair no projeto já ali, antes do momento lá do partido e tudo mais. E o Igor falou, não, tá maluco. Não, é só, pô, controla um pouco, né? Controla um pouco. Só que daí o Igor fala, em vez de ele controlar, ele foi dobrando a aposta nas coisas que ele falava, e aí ele acabou sendo banido do YouTube. E que não dava mais pra manter. Não dava pra ter um Monark no canal do Flow e não dava pra ter em nenhum lugar. Tanto que ele teve que ir pra Rumble. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. Depois ele fala sobre como, naquele momento da crise, o Flow acabou perdendo todos os contratos e monetização, né? Parou de entrar dinheiro, então não é como se tivesse só herdado ali uma renda, né? Aí ele complementa falando que não ficou no bem bom pelos meses seguintes da crise, né? Que ele não ficou ganhando dinheiro, que na verdade o que ele ficou foi com uma grande conta e com a responsabilidade de tocar, né? Aquela estrutura que era gigantesca do Flow naquela época. E que ele tinha, assim, obviamente, um canhão, que era o Flow, né? Que ele poderia usar para ganhar muito dinheiro, tanto que esse fatura muito alto. Mas que esse faturamento alto ia ser basicamente para poder pagar essas contas e essas dívidas por um bom tempo, né? Então o que ele tinha que fazer era correr naquele momento até chegar no zero. Para dali em diante, aí sim, aí ele ser o cara dono do Flow, que ganha muito e tudo mais, e que é muito rico porque é dono do Flow. Ah, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois do... Mas eu acho que assim, também não chegou a ser o que era antes, porque a gente teve uma queda na questão dos podcasts, né? A relevância dos podcasts, também a pulverização deles para vários outros canais, começou a criar outros podcasts. O do Vilela cresceu muito, o Redcast nasceu, tem vários outros podcasts agora, o Podpah saiu do guarda-chuva do Flow, teve um monte de podcast que foi surgindo e acaba pulverizando também a questão de visualização e do público que assiste podcast em si. Eles estavam numa ascensão muito grande porque o pessoal ainda estava descobrindo isso, né? Estava descobrindo o podcast, o pessoal se interessava e entrava no Flow, via como é que era, etc. Mas a partir do momento que começa a ter vários, aí o pessoal pulveriza nesses vários e aí um público também começa a enjoar e aí começa a cair. A gente viu uma queda de visualização, uma queda relevante até em todo o mercado de podcast, não só no Flow, né? Então essa queda também que teve de não chegar nos patamares que era antes é também por causa disso, né? E como eles estavam no hype, estavam no ápice de tudo, eles eram a novidade do momento e, além disso, era o maior em cima da novidade. Então, eles estavam trazendo uma onda de podcasts no Brasil e eles eram o pico dessa onda, né? Eles eram o que todo mundo saiu lá de dentro, o Podpah saiu lá de dentro, o Vilela gravou alguns episódios lá dentro também, vários outros podcasts saíram lá de dentro, então eles eram uma incubadora dessa nova onda, dessa nova ideia, vamos colocar assim, que estava surgindo dentro do Brasil. Então por isso que eles tinham um hype tão gigantesco. Era porque eles eram um molde desse novo movimento que estava tendo dentro do Brasil, né? E a gente viu a queda generalizada em questão de visualização, em questão de relevância dos podcasts no geral. Já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Depois ele fala sobre o contrato, sobre como pensar em dar uma chance para ele se reconstruir, mas que não tinham dinheiro para nada naquele momento. Então, tipo assim, os caras olharam e falaram assim: bom, a gente não tem monetização mês que vem, a gente não vai ter mais nenhum patrocínio mês que vem, todas as fontes de renda que a gente tinha, não tem. Mês que vem a entrada é zero. Mês que vem a gente tem para pagar 100 salários de pessoas diferentes, de cargos diferentes. Inclusive, naquele momento, eu tenho quase certeza que tinha alguém ganhando, por exemplo, 50 mil reais, que é a treta da vez, né? Que é o que o Monark deveria estar ganhando. Então, tipo assim, tinha salário alto lá. Tinha uns salários altos, tinha estrutura que era cara, tinha os equipamentos que eles compravam sem parar, os investimentos que eles faziam em vários projetos. Tinha um custo muito alto, né? E esse custo alto não ia parar.
ia ser aquele mês, ia ser no outro, ia ser no outro, né? Então, quanto tempo ia levar para primeiro? Eles ganharam o primeiro real de volta, né? Essa era a questão. E ao mesmo tempo eles queriam deixar um contrato pro Monark para ele não sair sem nada, porque ele tinha construído aquilo ali. Justamente, tipo, essa grande empresa, essa grande estrutura também foi construída por ele. Mas naquele momento eles não podiam fazer isso. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi a gente vê até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Aí ele fala sobre o aditivo que fizeram pra pagar $5.000 quando o Monark foi pros Estados Unidos e que pagam há 2 anos e meio todo mês e que nunca falharam. Ele fala sobre o contrato, prevê que o Monark teria que passar a marca pra ele, mas ele não teria feito isso. Fala também sobre o lucro que ele precisava ter pra pagar o Monark, que era uma cláusula do contrato. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente, todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Ele fala também sobre entrar em contato, que a mensagem do Monark foi com um número sem foto, novo, e que o Igor não tinha antes, e que ele não tinha como saber que era o Monark, que acabou ficando perdida lá no meio, que inclusive até fala, nessa época aconteceu tudo do Monark, meu número foi vazado de uma forma que eu não consigo mais usar meu número pessoal direito. Então, tipo assim, pra alguém me mandar mensagem, tem que ser alguém que eu sei quem é. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa, ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar R$50.000, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. E aí aqui acaba a parte dele falando do Monark e ele passa a falar do Sérgio Sacani. Pô, e essa parte aqui que ele fala do Sérgio Sacani ficou bem... Loucura, né? Foi louco. Cara, o que se ouve por aí é que o estúdio dele hoje é no prédio dele, né? Ah, tem isso? Não sei se é verdade, ele podia confirmar aqui pra nós, né? Podia. Supostamente seria, né? Que daí, inclusive, a galera do Redcast teria feito isso, né? Não sei se era no prédio dele ou mais próximo, tá ligado? Mas o que eu vi seria um negócio meio assim. Enfim, né? Basicamente, ele comenta, porque houve uma especulação de que o Sacani trabalhou sem receber pra poder ajudar o Flow a pagar. Mas essa parte do Sacani a gente vai ver em outro vídeo. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa do Monark. Eles não vão falar mais nada do Monark aqui, mas eu acho que é isso, então. Essa foi a resposta do Igor. O Monark já veio, já publicou o contrato. Todo mundo falando desse contrato. É um contrato ridículo de pequeno. É um contrato, parece que foi feito pelo ChatGPT. Um contrato de R$10 milhões, que parece que foi feito pelo ChatGPT. Se eles tiveram uma equipe jurídica por trás para fazer esse contrato, meu Deus do céu, esses advogados são os incompetentes. Porque fazer um contrato daquele jeito, para um contrato de R$10 milhões, misericórdia. Minha empresa aqui faz contratos de 1.600, de R$2.000, de 3.000 e pouquinho e tal, com os nossos clientes, né? E mesmo assim os contratos são muito, muito mais elaborados. Tem cláusula de rescisão, cláusula de não sei o quê, cláusula de não sei o quê, confidencialidade, LGPD e o caramba 4. Coloca um monte de cláusula diferente, justamente para deixar redondinho. E um contrato de R$10 milhões, eles não fizeram isso. Então, eu sinceramente acredito nas questões do Igor. O Monark ele veio falando que o Igor falou que pagou 50 mil todo mês, tal, mas ele não falou isso, ele falou que ele pagou os 25 mil todo mês. E um ponto importante também, que no contrato que o Monark colocou no Twitter, não tem essa cláusula aditiva que eles fizeram dos $5 mil.
o contrato que ele colocou, às vezes, é o contrato antigo, o primeiro contrato que eles assinaram, e não o novo do aditivo que o próprio Igor falou nesse vídeo que a gente viu aqui, né? Então tem esse ponto aí também, às vezes não é o contrato atualizado, mas ainda vai ter muita treta ainda, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu acredito que ambos estão certos, ambos estão certos nas suas perspectivas, né? Vamos colocar assim. O contrato foi muito mal elaborado, o acordo foi muito mal feito. O Igor, eu acredito que ele não está agindo de má fé, eu falo assim, de roubar o Monark, etc. Mas o Monark está se sentindo desse jeito de verdade, não é só para criar fluxo para o canal dele, eu acredito que ele está realmente, principalmente depois que ele teve aquela conversa com o Júnior do Redcast, a gente deu para ver que ele aumentou o tom. Então eu acredito que não só ele está se sentindo um pouco lesado, mas as pessoas em volta dele também estão frisando isso na cabeça dele. Quem não viu o podcast com o Júnior do Redcast, foi ele que começou toda essa treta, e ali ele estava com um tom muito mais ameno, ele estava muito mais tranquilo, estava falando, não, acontece, é assim mesmo, tal, e depois ele já começou a elevar o tom de voz dele de uma forma muito mais enérgica. Então, eu acredito que ele realmente está se sentindo lesado. O Júnior do Redcast, eu acho que foi o principal expoente para isso, e ele deve estar adorando, porque está implodindo o maior concorrente dele, né? Mas eu acredito que os dois estão se sentindo lesados, e o que devia ser feito para resolver isso é justamente entrar na justiça. Entra na justiça, os dois advogados, rever essa parte contratual toda, as formas de pagamento, como que vai ser pago, como que vai ser averiguado o lucro, porque se está atrelado ao lucro, é muito fácil eu manipular o balanço da empresa, o DRE dela, o demonstrativo de resultado dela, para ter prejuízo, para não ter lucro, ou para o lucro ser menor do que realmente é. É só eu comprar um tipo de equipamento, fazer algum investimento, colocar um prolabore maior e etc. E aí eu já consigo reduzir esse lucro, né? Então tinha que ser revisto tudo isso. Eles têm que entrar na justiça, não dá mais para os dois conversarem. Eu acho que se eles forem conversar vai ser pior, vai ser gritaria, vai ser briga cada vez maior, cada um vai puxar para o seu lado, porque realmente cada um tem a sua verdade. Esse que é o ponto. Cada um tem a sua verdade. Tem uma frase muito boa, não lembro quem que falou agora, eu acho que foi algum filósofo, que ele fala que sempre tem duas versões e uma verdade. Então, as duas versões é a verdade de cada um. Então, a gente tem que colocar isso também para jogo. Não é que um é mentiroso, o outro é mentiroso. Às vezes, ambos estão certos nas suas visões, né? Nas suas experiências, no que eles vivenciaram. Principalmente, deixa eu tirar a cara do Sérgio aqui, deixar do Fabio, que é melhor. Principalmente nessa questão, né, quando se envolve dinheiro e etc. Mas tem um ponto muito importante também, que o Igor falou que começou do zero. Mas o Monark tá certo quando ele fala que não, começou do zero. Eles tinham uma equipe gigantesca, eles tinham equipamentos pra caramba, eles tinham credibilidade, a marca deles era enorme já. Então não é como se tivesse iniciado do zero, igual no nosso canal aqui, que realmente está iniciando do zero. Eu não tenho equipamento, não tenho equipe, não tenho credibilidade, não tenho público, não tenho visualização. Isso sim é iniciar do zero. Eles podem ter iniciado do zero em questão de receita, mas eles tinham ativos tangíveis e não tangíveis. A parte de marca, a parte de influência, essa parte são não tangíveis, mas agora o equipamento, a mesa, a casa onde eles gravam, são tangíveis, né? Então, tinha um patrimônio, não era como se tivesse iniciado com um negativo ali, etc. Tudo bem que ele pode ter feito dívida e tudo mais, mas o corpo do Flow que era muito grande. Eles podiam ter reduzido o corpo, mandado um povo embora, reduzido a folha de pagamento para receita que está entrando, para receita que tivesse entrando, ou para o que tivesse de caixa, ou para o que eles tivessem de capital tangível, cobrir o que eles têm de despesa. E não manter todo mundo, ficar alavancando em dívida para cobrir isso, né? Então foi uma jogada do Igor que deu certo, o Flow conseguiu voltar, o Flow recuperou, mas eu acho que essa treta deles, eles vão ter que ver na justiça, não dá para eles conversarem cara a cara, não dá para eles resolverem isso só os dois, eles vão ter que ir na justiça porque cada um vai ter a sua verdade, cada um se acha no direito e cada um se coloca no direito do que eles estão falando, né? Então esse que é o ponto maior. Comenta aqui se você é Team Igor ou Team Monark, ou você é igual eu, tinha os dois, que gosta dos dois e acha que os dois têm a sua própria verdade, e os dois estão certos por causa de um contrato, de um acordo muito mal elaborado em um momento de pressão.
Então eu acredito que foi mais isso do que alguém tentando passar a perna no outro, igual o Monark coloca. Eu acho que o Monark tá errado nesse quesito, que era um complô, que era um não sei o quê, que as agências de inteligência estão querendo tirar ele. Eu acredito muito mais nessa parte que foi uma pressão que o Igor acabou cedendo por causa do bem maior. Inclusive o Monark aceitou sair. Ele podia muito bem ter batido o pé e falado que não ia sair. Ele era dono de metade, não tinha como expulsar ele da empresa, né, da sociedade. O máximo que ia acontecer é o Igor pedir para sair e fazer o próprio por fora, né? Mas me comenta aqui o que vocês acham. Se inscreve, curte, vamos ajudar a crescer o nosso canal aqui. Vou trazendo mais vídeos sobre essa treta, vou gravar o do Sacani aqui agora também. E o vídeo original do Fabio do Planeta Novo aqui na descrição. Um abraço pro Fabio, adoro seus vídeos, você é o cara, viu? Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau!